bom dia de aprender para todos, como combinado. Eu estarei postando aulas de revisão de todo o conteúdo que foi no finalzinho de março. Eu estarei postando aqui para vocês. A gente vai seguir a agenda que está lá na agenda de vocês, a agenda que está coladinha na agenda de vocês, aquele horário ali que nós vamos seguir, tá bom? Então, para hoje nós temos aula de português, aula de redação e aula de ciências. Vamos começar com a nossa aula de português? O conteúdo que vai ser trabalhado nesta manhã vai ser advérbios e locuções adverbiais. Não precisa ficar temoroso. Tio, o que é advérbios? Muita calma nessa hora, porque advérbios não é uma coisa muito difícil, porque a gente já aprendeu o que é o verbo, a gente já aprendeu outras classes gramaticais como substantivo, adjetivo, então vai ficar super fácil. Na relação substantivo e adjetivo, o adjetivo modifica o substantivo. Agora nós vamos ver qual é a classe gramatical que modifica o verbo. A classe gramatical que modifica o verbo é a que nós vamos estar estudando nesta manhã. É os advérbios. Os advérbios modificam o verbo. Como que essa modificação acontece? Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo que a Tia Elida preparou. Olha só, aqui no exemplo nós temos: o avião chegou. A nossa oração está simples e ela tem aqui apenas o verbo. Quando eu adiciono o advérbio, vamos ver como ela modifica a nossa oração. Ó, o avião chegou hoje. O avião chegou hoje. A palavra hoje é o advérbio que eu adicionei. Sabe por quê? Porque a palavra hoje, eu estou dizendo quando a ação do verbo aconteceu. Quando a ação de chegar aconteceu? Hoje. Então, quando eu adiciono o advérbio, eu modifico o verbo. Então, ó, aqui na primeira oração, somente o verbo. Na segunda oração, eu tenho um advérbio de tempo. Quando? Quanto à classificação a gente vai ver mais pra frente. Vamos lá. Há advérbios há advérbios e locuções adverbiais que têm os sentidos correspondentes. Como é que isso funciona? Que é nosso exemplo. Trouxe duas orações para vocês. Na primeira oração, eu adicionei uma locução adverbial. E na segunda oração, eu adicionei apenas o advérbio. Como que isso funciona? Ó, ele saiu às pressas, na nossa primeira oração. Na segunda oração, eu tenho: ele saiu apressadamente. Percebam que as duas orações se parecem. Quando eu falo ele saiu às pressas e quando eu falo ele saiu apressadamente, percebam que mantém o sentido. De que forma que ele saiu? Ele saiu às pressas, ele saiu às pressas, eu tenho uma locução adverbial, e em ele saiu apressadamente, eu tenho apenas um advérbio. As duas orações têm o mesmo sentido, porém a primeira é uma locução adverbial e a segunda é um advérbio. Compreendido? Não é difícil, não. Pra turma inteligente da Tia Elida, tudo muito fácil, moleza. Aqui, ó. Quando é que eu tenho uma locução adverbial? Como é que funciona isso, Tia Elida? Olha, locução adverbial não é diferente, não é muito difícil. É quando eu tenho duas palavras, gravem isso, duas palavras com valor de advérbio. Eu tenho duas palavras com valor de advérbio. Vamos ver aqui, ó. Locução adverbial. Nosso exemplo aqui, ó. Júlia virá com certeza. Júlia virá com certeza. Eu estou afirmando que Júlia virá. Então, eu estou afirmando a ação do verbo. Então, ó, Júlia virá com certeza. A palavra que eu uso para afirmar é com e a outra certeza. Então, duas palavras com valor de advérbio. Com certeza me traz uma locução adverbial. Essa locução adverbial é de afirmação. Estou afirmando a ação do verbo.
Agora, nós também podemos classificar. Vamos lá, classificar os nossos advérbios. Eles se classificam em dúvida, afirmação, negação. Eles se classificam em lugar, modo, tempo, porque eu vou estar classificando eles segundo a circunstância que ele se apresenta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu trouxe alguns exemplos. O exemplo de lugar. Olha aqui, ó. Quando é que o advérbio vai ser de lugar? Quando este advérbio indica onde a ação do verbo acontece. Olha só o nosso exemplo, ó. O pássaro está dentro da gaiola. O pássaro está dentro da gaiola. Onde o pássaro está? Ele está dentro. Eu indiquei o lugar onde a ação do verbo está acontecendo. Aqui, ó. Eu poderia dizer, o pássaro está em cima da gaiola, ao lado direito da gaiola, ao lado esquerdo da gaiola, e debaixo da gaiola. É possível também, né? Nada é impossível. Embaixo da gaiola, detrás da gaiola, à frente da gaiola. Então, ó, quando eu utilizo o advérbio para indicar o lugar onde a ação acontece, eu estou utilizando o advérbio de lugar. Eu também tenho advérbios de negação, quando eu nego a ação do verbo. Olha na frase aqui, ó. Não saiu de casa, né? Não saiu de casa naquela tarde. Eu estou negando a ação do verbo, que é sair. Eu estou dizendo que ele não saiu de casa aquela tarde. Quando eu nego a ação do verbo, eu estou usando o advérbio de negação. A contraponto disso, o advérbio de afirmação, eu afirmo, eu dou a certeza. Então, olha aqui, ó. Os advérbios de afirmação mais utilizados é certamente, de fato, sim. Então, ó, quando eu uso essa frase aqui, ó. Certamente Joana está grávida. Certamente, a palavra certamente, ela está afirmando a ação do verbo. Então, ó, certamente Joana está grávida. Eu estou afirmando, então eu tenho um advérbio de afirmação. Eu poderia colocar, de fato, Joana está grávida. Com certeza, Joana está grávida. Eu estaria usando uma locução adverbial. Com certeza, Joana está grávida. Também poderia utilizar sim, Joana está grávida. Então, eu estou afirmando a ação do verbo. E por isso eu tenho um advérbio de afirmação. O advérbio também pode ser classificado quanto ao tempo. Ao tempo é quando a ação do verbo aconteceu. Então, ó, aqui, ó, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, ó. Amanhã viajaremos para Brasília. Amanhã eu indiquei quando a ação do verbo viajar vai acontecer. Quando é amanhã. Amanhã viajaremos para Brasília. Amanhã é o nosso advérbio de tempo. Poderia ser agora, à noite, à tarde. Então, quando eu indico o momento, eu estou indicando o tempo e, portanto, eu tenho um advérbio de tempo. O advérbio também pode ser classificado como advérbio de dúvida. Olha aqui no nosso exemplo, ó. Provavelmente eles não chegarão para o jantar. Provavelmente eles não chegarão para o jantar.
Esse provavelmente me traz sentido de incerteza, circunstância de dúvida. Eu poderia pôr também, talvez eles não chegarão para o jantar, ou quem sabe eles não poderão chegar para o jantar. Então, ó, quando eu utilizo essas palavrinhas-chave de dúvidas que me trazem uma incerteza, eu estou utilizando o advérbio de dúvida. O advérbio também pode ser classificado em intensidade. Quando eu intensifico a ação do verbo. Olha o nosso exemplo, ó. Tom dormiu muito. Eu intensifiquei a ação do verbo dormir. Olha, Tom dormiu muito esta noite. Tom dormiu quanto? Muito. Eu intensifiquei a ação do verbo, por isso eu tenho um advérbio de intensidade. O advérbio também se classifica em advérbio de modo. É quando eu expresso como aquela ação aconteceu. Olha, nosso exemplo aqui, ó. Ele voava depressa. Eu estou dizendo como a ação de voar aconteceu. Ele voava depressa. Então, quando eu indico o modo, eu indico como a ação aconteceu, eu tenho um advérbio de modo. Não é difícil, super fácil, tenho certeza que vocês vão tirar de letra a atividade que eu passei para vocês hoje. Está disponível lá na escola as impressões. Passem lá na escola e peguem as atividades da semana inteira. Então, para hoje, o que nós temos na nossa agenda de hoje? Nós temos a atividade impressa de português sobre advérbios e locuções adverbiais, tá bom? Lá tem duas atividades de português. Uma é sobre advérbio e outra é sobre numerais. Façam a de advérbios hoje, tá bom? E um beijo.